Quinta-feira com Tottenham e Manchester United entrando em campo pela Liga Europa e o Chelsea na Conference League. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no edição desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. Últimos dias do ano, vamos falar de Liga Europa, futebol europeu, né? Futebol brasileiro acabou, vamos destacar nesta quinta-feira Liga Europa e Conference League, Matheus Montenegro. Isso mesmo, meu querido Fábio Hermano, vamos que vamos. Temos gigantes do futebol mundial disputando essas competições menores do futebol europeu, né? Que não estão na Champions League. É o caso de Manchester United, é o caso de Chelsea. Vamos detalhar melhor agora aqui no Bets do Dia. Muito bem, vamos começar com Vitória Pilsen e Manchester United, né? Jogo aí nesta quinta, 2h45 lá no Mesta Pilsen, né? Que é o estádio do Vitória Pilsen. Né? Perfeito, lá na Tchequia, não é República Tcheca. Né? Isso, boa. Agora, aplicativo do Game Arena, vamos trazer informações estatísticas, né? Para embasar as nossas análises. Que inclusive o apostador que está assistindo, ó, pode baixar aqui, ó, gratuitamente, beleza? Muito bem, vamos agora para a classificação dessa Liga Europa, né? São 8 rodadas, estamos indo para a sexta, né? O líder é a Lazio, né? E o Manchester United está aonde, Matheus Montenegro? Ih, tá só em 12º. Uma posição à frente do Vitória Pilsen, mesma quantidade de pontos, 9 pontos marcados até aqui, dois times que não estão muito bem, né? 3 vitórias e 2 derrotas até aqui na competição europeia. Para o Vitória Pilsen, acho que está até ok essa classificação, né? Tá ali com 3 vitórias em 5 jogos, o Manchester United que é mais preocupante. Vamos ver a classificação. Estão conseguindo vaga na primeira eliminatória, né? Isso, exatamente. Lembrando que o United não perdeu, né? Foram 3 empates e 2 vitórias. Sim, bem lembrado. Boa, bem perfeito. Bom, o Vitória Pilsen, Matheus, marca gol todo jogo. Vem numa sequência muito boa, 7 jogos seguidos sem perder, marcando gol em todos os jogos. É o vice-líder do Campeonato Tcheco, atrás apenas do Slavia Praga, tá à frente, por exemplo, do Sparta Praga, né, que é uma equipe mais tradicional tá na Champions, lá do futebol tcheco e que tá jogando na Champions League, por exemplo, né? E ao longo da temporada perdeu pouco, tá, Fábio? Teve aquela derrota ali por 1-0 para o eslovaco, certo? Mas de resto, ó, ele vinha numa boa sequência mais uma vez, sem perder, beleza? É um time que, assim como o Manchester United, inclusive corrigindo a informação, tá? Os dois times não perderam na Liga Europa. São 2 vitórias e 3 empates, Isso, beleza? O Manchester United, ó, cara, e até curioso, tá? Porque o time ele só tem 2 derrotas na temporada, beleza? As duas lá jogando pelo futebol tcheco. Do lado do Manchester United, 2 derrotas consecutivas, né? O time vinha até bem, desde a demissão do treinador Erik ten Hag, né? Até com o Van Nistelrooy ali, quando assumiu o comando interinamente, o time vinha conseguindo conquistar resultados, porém, perdeu os 2 últimos jogos que disputou. É bem verdade que foram 2 jogos difíceis, mas perder em casa para o Nottingham Forest não dá para aceitar, né? Ainda mais tendo perdido antes para o Arsenal. O Rubem Amorim chegou agora, né? Pouco tempo de trabalho, até começou bem, né? Ali, chegou aqui contra o Ipswich, na verdade, empatou, né? E depois venceu contra a Bodo Glimt, que foi o último jogo do Manchester United na Liga Europa, e fez 4-0 no Everton, mas aí já perdeu para o Arsenal e para o Nottingham Forest. Vem sofrendo gols, né? Desde que o Rubem Amorim assumiu, o time só não sofreu gol em um jogo, que foi contra o Everton também, que é um time de parte de baixo da tabela da Premier League e em casa. Então... E fora de casa ele sofre gol em basicamente todos os jogos, né? A gente viu ali que em casa o Vitória Pilsen marca em quase todos os jogos, o United fora de casa também sofre muitos gols, né? Bom, dito isso, momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, o favoritismo é da equipe do United, com né? certeza, Vamos carregar aí, mas eu nem vi a odd, mas eu já imagino. Não, obviamente ele é favorito, que a equipe do Manchester, né, é favoritaça. Cotação 1,54 para os Red Devils, tá? Mesmo jogando fora de casa, e aí? Será que dá pra ir nessa? Uma odd já que a gente considera interessante, mas dá pra confiar nesse... Cara, eu teria meu pé atrás, O Vitória Pilsen empatou fora de casa com o Eintracht Frankfurt, que é um time que tá bem no campeonato alemão, por exemplo. Sim. Pois é um time que complicou aí a vida de equipes melhores já, e que tá invicta, né, nessa Liga Europa também. O time só foi derrotado 2 vezes na temporada. Então eu tenho meu pezinho atrás, tá? Ao mesmo tempo, eu também não confio tanto aí na equipe tcheca pra sair sem a derrota nesse jogo. A cotação tá até boa aí, do dupla hipótese, pagando 2,28. Eu acabo preferindo focar em gols, Fábio. E aí eu trago 2 leituras. Como a disparidade de odds está muito grande, a gente vai observar que a odd do ambas marcam, que ao meu ver é uma boa pedida, 1,69, gosto bastante, mas comparada com a odd do gol do Vitória Pilsen no jogo, nem é uma discrepância tão grande. A gente já tem uma odd 1,50 no gol do Vitória Pilsen. Então eu acho que acaba sendo mais safe. O United vem de 2 derrotas seguidas, né? Então vai que o clima não esteja tão bom assim, acaba sendo derrotado aqui sem conseguir deixar seu golzinho. Velho, de 1,50 para 1,69, já que o grande risco dessa aposta não deixa de ser o gol do Vitória Pilsen, eu acho que acaba sendo melhor a gente ir aqui. Acaba sendo mais safe. Vai que o Vitória Pilsen ganha por 1-0 ou 2-0 eventualmente. Então, acho que essa é a melhor opção do confronto. Vamos botar 5 então aí no gol.
gol do Vitória Pilsen, mas se você for quiser ser mais arriscado, pode ir no ambas marcam, que também está valendo, mas a nossa dica aqui principal é o gol aí do time tcheco. Então a gente agora vai para mais um jogo da Liga Europa, tá? Vamos colocar na tela mais um inglês entrando em campo contra um escocês, né? Que é o Rangers, né? Belíssimo jogo, tá? Belíssimo jogo, bem interessante. O jogo vai ser lá em Glasgow, né? No Ibrox Stadium, né? A casa do Rangers, nesta quinta também, às 5 horas da tarde. Um jogo bem interessante, né, Matheus? Um bom jogo, tá? O Glasgow Rangers é uma equipe muito tradicional, né? Uma das duas forças lá do futebol escocês junto com o Celtic, os dois dominam o futebol do país, e vai enfrentar o Tottenham, que é aquele time instável, né? A gente vai dar uma olhadinha agora. Isso. Vamos, inclusive, chamar ele, o nosso aplicativo do Game Arena, para ver estatísticas, dar uma analisada aí em classificação, resultados das duas equipes. O momento do Glasgow, inclusive, é muito bom, mas é aquela velha história, né? Relativizar. O time sobra lá no Campeonato Escocês, diferente do Tottenham, que joga a Premier League, né? Tabela de classificação, vamos dar uma olhadinha. A gente tem aí o Glasgow Rangers no top 8, ou seja, está conseguindo vaga direto nas oitavas de final, tá? Um time que somou 10 pontos até aqui nos 5 jogos que disputou, e logo abaixo, curiosamente, vem ele, o Tottenham, com 10 pontos também marcado, né? Tem um saldo pior, 2 de saldo a menos, mas ali com a mesma pontuação, só que é importante nessa questão do critério de desempate, porque nesse momento o Tottenham ele não estaria se classificando diretamente para as oitavas de final. Ele ia ter que jogar a repescagemzinha ali antes. Isso, então confronto direto aí, né? Sim. Por essa oitava vaga aí, já pulando uma fase, né? 2 jogos a menos, é bem importante aí no calendário pesado do futebol europeu. Bom, vamos agora para os confrontos recentes, começando pelo time escocês do Glasgow, né, que vem de vitória, né? No Campeonato Escocês ele vence tudo, né? Ele e o Celtic ali... É bem dizer, se um desses dois times ele não vence uma equipe que não seja o confronto direto entre eles, bem dizer, já complicou pro resto da temporada. Legal. Fez 3-0, né, no Ross County, 6 no Kilmarnock, fez 1-0 no St. Johnstone. Aí é um placar interessante que a gente destaca da Liga Europa. Fora de casa, 4-1 no início, tá? Aí empatou com o Olympiacos, né? Vamos pegar só os jogos da Liga Europa. 1-1 com o Olympiacos. Ele meteu 4-0 aqui no... que é o antigo Steaua Bucareste, né? O FCSB. Aí ele tomou 4-1 em casa do Lyon. Curioso, conseguiu deixar seus golzinhos, tá? Ele sempre deixando seus gols ali. O Celtic perdeu por 3-0. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar também. Jogos mais difíceis ali também tomou muitos gols, né? Pois é. Joguinhos movimentados aí, as partidas do Glasgow Rangers. E o Tottenham é aquela coisa, né? Um time estável, a gente até sempre destaca isso aqui, né? A gente já mencionou em outros programas, o time tinha perdido em casa pro Ipswich, depois meteu 4-0 no Manchester City, aí até engatou uma sequência de 3 jogos sem perder, mas logo depois perde pro Bournemouth e perdeu também para o Chelsea dentro de casa, ou seja, agora já são 4 jogos sem vencer, e se a gente puxa um recorte aí de 7 partidas, o time só venceu 1, que foi contra o City fora de casa. Esse é o Tottenham, né? É o Tottenham que a gente conhece. Pois é, e toma gols, né? Muitos demais, gols aí. Gols. Tomou em todos esses 7. Com exceção do jogo contra o City. Com exceção do jogo contra o City. É muito curioso. Isso. Foi o único jogo que o City não marcou gol também nessa sequência aí, mesmo perdendo, o City marca gol, né? E até mesmo, se a gente desce mais um pouquinho, ó, contra o Aston Villa e contra o Manchester City pela Copa da Liga Inglesa, ele venceu os 2 jogos, mas sofreu gol. Sofreu ali também contra o Crystal Palace. Então é um time que, se a gente puxa aí um recorte de... Cara, vamos até aumentar essa sequência, né? Nos últimos 10 jogos, ele só não sofreu em um, que foi contra o Manchester City. Então, assim, sofre muito gol, realmente, o sistema defensivo do Tottenham deixando a desejar. Dito isto, momento bet nacional, Matheus. E aí, quem confiamos aí nesse jogo? Favoritismo do Tottenham, mas... É um jogo difícil, jogos do Tottenham são difíceis de cravar resultado final. O Tottenham não é muito confiável, né? Não dá pra confiar não, E o Rangers é muito forte atuando dentro de casa, né? Joga em casa, Mas se fosse na casa do Tottenham, o quê? A gente... Teve até uma derrota já em casa nessa Liga Europa, foi na estreia, se não me engano, que ele perdeu pro Dinamo de Kiev, né? Por 2-0, se eu não me engano. Aí de resto foram 3 vitórias e um empate. Enfim, eu tenho meu receio aí em relação ao resultado final, se tratando dessa partida, tá? Prefiro focar em gols. E aí aquela coisa, a gente tem 2 opções. O próprio site ele já precifica essa alta tendência de gols, tá? Quando a gente compara aqui o mais de 2.5 com o menos de 2.5, a gente observa uma discrepância de odds bem considerável. Ou seja, existe uma tendência muito maior de sair pelo menos 3 gols do que sair até 2, né? Então assim, ao invés de pegar o mais de 2.5, prefiro ambas marcam. A odd é bem dizer a mesma coisa, de 1,51 para 1,48. Não muda quase nada, e ao meu ver é muito mais provável esse jogo ser 1-1 do que 3-0 para um dos dois lados. Então, ambas marcam, é aquela opçãozinha mais safe para o confronto. É isso, né? Defesas também que tomam gols em muitos jogos, né? O Glasgow até toma menos, mas contra equipes mais fracas, né? Quando pegou adversários mais fortes, tomou gol. Mesma coisa do Tottenham, então vamos no ambas marcam aí a nossa dica pro duelo, né? De 2 times do Reino Unido, né? Bem pesado. Escoceses contra ingleses aí nesta Liga Europa. Agora a gente destaca um duelo entre holandeses e italianos, tá? 2 equipes que estão bem nessa Liga Europa, Ajax e Lazio, né? O tradicional Ajax contra o tradicional Lazio aí. Jogo bem interessante, viu, Matheus Montenegro? Eu diria que é o melhor jogo em termos de
nivelamento assim das equipes, né? Dois times que são muito tradicionais no futebol europeu, né? O Ajax aí muito campeão de UEFA Champions League, até a Lazio muito tradicional lá no futebol italiano, e são dois times que estão muito bem na competição, tá? Então vamos dar uma detalhada aí nesse confronto, porque ao meu ver é inclusive o mais interessante aí desta quinta-feira, né? Quinta-feira, isso. Vamos dar uma olhada no nosso aplicativo agora do Game Arena, vamos ver aí o que é que nos reserva, né? As estatísticas desse confronto, vamos dar uma olhadinha também na tabela de classificação. A Lazio vive um momento aí um pouquinho melhor, né? No recorde recente, e até joga um campeonato mais difícil, e a líder, né, que é a Série A italiana, Liga e Europa, a líder né? da Liga Europa, velho. 13 pontos marcados, né? Um time que conquistou 4 vitórias e um empate até aqui. E a gente tem um Ajax também ali no G8, né? Conseguindo também a sua vaga direta para as oitavas de final. O time é o 6º lugar com 10 pontos marcados. Mas precisa do resultado, né? Porque se perder, por exemplo, tem muita gente com 10 pontos, né? Tem, se descer tem. aí, tem uma galerinha. Não, aí, então a tá galera com 9 também, 9, com então. 8, né? Ali, ó, até mesmo o Fenerbahçe, que tem, cadê? Aqui, ó, 8 pontos. 15º lugar, por exemplo, se o Fenerbahçe ganha o seu jogo na rodada e o Ajax perde, ele é ultrapassado pelo 15º lugar, né? Então Isso. a gente observa como tá achatado ali o negócio, né? Bom, vamos para os confrontos recentes aí, começando pelos holandeses do Ajax, que perderam do AZ Alkmaar, né? É, pelo vem de campeonato derrota. local, 2-1. E antes Empataram disso, com até o pior, tá? Utrecht, né? 2-2. Aí não dá. Aí teve uma vitória contra o... Esse time aí, Matheus, como fala? Nijmegen. O Neck Nijmegen. Deve ser Eu algo não assim. sei, Nijmegen. Aí perdeu para a Real Sociedade no seu Que aí último foi na jogo. Liga Europa, né? 2 Foi a única a 0. derrota, inclusive, na Liga Europa, né? Ele estava invicto nas 4 primeiras partidas. Meteu 5-0 ali no Maccabi Tel Aviv, foi jogo válido pela Liga Europa, tá? Teve o 3-0 no Karabag, a equipe do Azerbaijão, jogando fora de casa. Antes disso, havia empatado em 1-1 também fora de casa com o Slavia Praga. E, por fim, foi o 4-0 no Besiktas, não é isso? É, isso mesmo. Em casa tá indo bem, né? o É um Ajax. time que é muito forte dentro de casa, né? Lá na Johan Cruyff Arena, né? Isso, exatamente. Perfeito. Vamos ver aí A a Lazio. Lazio, né? Que tá bem no Campeonato Italiano e venceu o Napoli, né? Tá bem no Campeonato Italiano também, tá? Eu destacaria aqui, em termos de gols, a Lazio, ela consegue marcar muitos gols, tá? A gente observa aí um recorte, até mesmo nessa derrota pro Parma, deixou seu golzinho, só não fez gol ali contra o Ludogorets, que foi justamente o único empate que ela teve aqui na Liga Europa, né? Que foi 0-0, mas de resto, meu irmão, quantidade muito boa de gols da Lazio aí, alguns marcando até 3. Marcou 3 contra o Bolonha, 3 contra o Napoli, resultado que... a gente destaca muito, porque é o líder do campeonato italiano, o Napoli, né? 3 no Gênova, 5 no Como. Então, assim, é um time que tá bem. Teve uma derrota ali também dá para relativizar fora de casa contra a Juventus, né? Outras partidas pela Liga Europa, 4-1 no Nice, teve o 2-0 contra o Twente fora de casa, 2-1 no Porto. Então, assim, jogos difíceis, a Lazio tá botando pra torar, viu? Muito bem, então vamos agora para o nosso momento bet nacional. Aí é confronto lá. equilibrado e as odds mostram um pouco desse equilíbrio, mas com favoritismo pro time da casa, né? Time da casa, naturalmente, né? Fator casa acabou pesando muito, apesar de a Lazio viver uma temporada melhor, acho que tá justas as odds e é difícil cravar qualquer coisa relacionada ao resultado final, tá? Eu até prefiro, vou dar aqui uma opinião, o empate ao Lazio do que a vitória do Ajax. Tem uma odd de 1,61 que eu considero boa, mas ainda assim eu tenho meu pezinho atrás. Se tem um jogo que a Lazio pode perder aqui, é fora de casa contra o Ajax, né? Uma equipe muito tradicional, jogando nos seus domínios, então eu tenho meu pezinho atrás, fugiria de qualquer coisa relacionada ao resultado final. Qual é o ponto que eu trago aqui, velho? Gosto muito do ambas marcam. Por quê? Apesar da Lazio ela ter uma defesa muito boa, é um jogo que, como você disse, é muito importante para o Ajax, tá? Não vencer aqui pode significar ele ficar fora do G8 e, consequentemente, ter que jogar uma fase a mais aí na Liga Europa no mata-mata, né? E a Lazio tem um ataque poderosíssimo. Poucos jogos na temporada, o time não acabou deixando seu golzinho. Então, mesmo jogando fora de casa, acredito que vai deixar seu gol e, ao meu ver, o golzinho do Ajax é ainda mais provável. Por isso, o ambas marcam acaba sendo a opção mais segura desse confronto. Muito bem, então vamos botar 5 então aí no ambas marcam nesse duelo aí entre holandeses e italianos pela Liga Europa. Então, já analisamos os principais jogos da Liga Europa aqui, a gente vai agora para o principal jogo da Conference League, que não poderia ser outro senão o poderoso Chelsea, hein? O Chelsea que vem em grande fase, vai enfrentar o Astana, lá do Cazaquistão, né? Vocês sabem, já falamos aqui, que ninguém passa frio, né, no Astana, porque é de Cazaquistão. Né? Meu Deus, tu já tinha soltado essa aqui? Já. Caramba, eu não lembrava dessa não. Toda vez que temos um time do Cazaquistão, a gente Eu fala estou aí. em completo choque. Mas o jogo será nesta quinta, tá? Às 5 da tarde, lá no Ortalik Stadium, né? Que é a casa do Astana, lá na cidade de Astana, né, Matheus? Eu acredito que sim. Sim, que é lá no Cazaquistão. Perfeito. Muito Você bem. entende muito de geografia, né? Sexta Dá pra perceber. rodada. Não Sim. tanto quanto o nosso diretor aqui. Ah, Aí, sabe muito, É um sabe mestre da geografia, Sim, perfeito. inclusive. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Aplicativo. do Game Arena. Sim, vamos ver como chegam as duas equipes, né? O Chelsea que vem de 100% de aproveitamento, o Astana 47%, o que preocupa para uma equipe que é do Cazaquistão, né? Mas é aquela coisa, velho, a disparidade do Chelsea na Conference League para os outros times é algo que
é absurda, né? É o time mais tradicional aí, disparado. Até a gente tem ali uma Fiorentina, né? Tem quem mais aqui que a gente pode destacar? Poucos times. Poucos times, Tem um Betis, tem um Panathinaikos, mas assim, pô, a gente tá falando do terceiro escalão do futebol europeu. Não era nem pro Chelsea estar aqui, é porque fez temporadas ruins lá no futebol inglês, né? Mas enfim, tá fazendo seu papel, 4 jogos, 4 vitórias, né? Tá querendo buscar aí essa trinca, ser o primeiro clube a conquistar os 3 campeonatos europeus, né? Já tem título de Champions e de Liga Europa, o Chelsea são da Márcia, e tem 4 vitórias em 4 jogos, mais 15 de saldo, teve um 8-0 que o Chelsea meteu aí já, né? E o adversário da vez, o Astana, Fabiano, a gente vai ter que descer mais um pouquinho aqui pra encontrar ele lá em 23º lugar. É um time que tá conseguindo sua qualificação para a próxima fase, tá? Bom, agora vamos para os confrontos, né? Vamos aí, das duas equipes. O Astana que regular, né? Mesmo no campeonato local ali. Que inclusive já acabou, né? Isso. Tem esse ponto. O Astana, ó, isso é até curioso, porque o último jogo dele foi contra o Vitória de Guimarães pela Conference League, né? Lá no dia 28 de novembro. Ou seja, já tá parado aí a coisa de uma semana e meia, 2 semanas, bem dizer, né? 2 semanas sem jogar. Esse jogo contra o Zetsu foi a última rodada do Campeonato Cazaque e o time foi vice-líder, tá? Foi vice-campeão lá do Campeonato Cazaque. Por isso, tem esse último joguinho aí saindo do Vitória de Guimarães. Antes disso, havia perdido para o Pafos, tá? Na própria Conference League, né? A equipe cipriota. E ainda pela Conference League, perdeu de 2-0 para o Daniel Saints, a equipe do país de Gales. O jogo que ele venceu foi contra o Baka Topola, né? Então, assim, cara, um time frágil, né? Time frágil, né, Chelsea, velho? muito favorito. A gente vai ver os resultados Se quer um do Chelsea, time que sobra ali no que vem muito bem, né? 5 vitórias consecutivas. Não perde há um bom tempo, né? Sim, a última derrota foi para o Newcastle, 8 jogos atrás. 8 jogos de invencibilidade. O Chelsea que está voltando a ser aquele Chelsea que a gente conhece, né? Sim. Brigando ali por coisas grandes no campeonato inglês. Está brigando pelo título, dá para dizer isso, apesar da boa vantagem do Liverpool. É o time ali que pode ameaçar. Né? Finalmente, aqueles jovens, né, que chegaram há uns 2 anos estão aí... Começando a dar resultado. Alguns tinham que dar, né? Porque contrataram bem uns 60. Mas assim, realmente, a fase do Chelsea é muito boa, tanto que a gente destaca aqui o fato de que nessa sequência de 8 jogos de vencibilidade, tem partidas contra Manchester United, Arsenal e também contra o Tottenham, né? E Aston Villa também, né? Aston Villa em casa ali também. Então, assim, conseguindo bons resultados em jogos difíceis, né? E na Conference League, que é uma competição que ele meio que sobra, quando pegou, por exemplo, uma equipe da Armênia ali, que foi o Noah, meteu 8-0, né? Quando pegou o Heidenheim, a equipe da Alemanha fora de casa, venceu por 2-0, então tá conseguindo vencer com uma certa tranquilidade os jogos lá na Liga Conferência, né, a Conference League. Boa, agora a gente vai pro nosso momento bet nacional, Matheus. Vamos lá. O favoritismo é muito grande da equipe do Chelsea. De 1,30. Cara, mas até achei que ia estar 1,10, podia estar 1,15. Cara, e aí a gente acaba achando o valor aqui, eu não vou nem enrolar muito, né? Obviamente a gente vai em algo a favor do Chelsea. Não dá pra confiar no Astana. Eu diria que essa pausa é até prejudicial, o time ficar 2 semanas parado, enquanto a Conference League ainda tá ali pegando fogo, ainda tem mais 2 jogos, né? Ainda tem mais pra time 3 bom, jogos. Na verdade só mais 2, né? Porque a Conference só mais 2, ela é menor. Porque ela tem mais playoffs, isso, né? São apenas 6 jogos essa fase. 6 jogos. Bem então verdade. É a penúltima rodada. Penúltima rodada, exatamente. Então acho que isso acaba atrapalhando a equipe Kazakh aí. E, por exemplo, o Chelsea venceu por 2-0 fora o Heidenheim, uma equipe da Bundesliga ali, né? Até mais qualificada do que o Astana. E como essa odd do Chelsea ela não está tão baixa assim, a gente tem um handicap menos 1,5 pagando em 79, que eu considero uma maravilha, para que o Chelsea vença por pelo menos 2 gols de diferença. Ele venceu o Heidenheim por 2-0, meteu 8 no Noah, por exemplo. Então acredito muito que o Chelsea vai vencer com certa tranquilidade. E pelo valor dessa odd, que está muito boa, 1,79, para mim, selo Hotbet é a melhor tipo desta quinta-feira. Então, né? Vamos 100zão no Chelsea. Muito bem, tá aí. Acho que tem uma aposta bem segura, viu? Acho que o Chelsea vai fazer pelo menos 2, 3. Eu acho que vence com certa tranquilidade, fácil, até 4 aí, eventualmente. Apesar que o Chelsea deve poupar alguns dos principais jogadores, mas mesmo assim, os jogadores que não são titulares... o reserva do Chelsea é bem melhor muito melhor que o Astana. Astana. Isso é um fato. Então é isso. Um fato. Com esse jogo da Conference League, a gente encerra a edição desta quinta-feira do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Segue a gente lá no nosso Instagram, @tvbetoficial. Vai no nosso site tvbet.com e você que está no YouTube, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, dá essa moral pra gente. Não é isso, Matheus? É isso mesmo, Fábio Hermano. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu.